Todos com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja? Eu fico feliz em poder retornar aqui a essa cidade. Eu quero agradecer de coração ao pastor Luiz Martins, ao conselho desta igreja. Eu agradeço também ao nosso irmão Márcio e Évila. Muito obrigado, irmãos, por nos convidar. Um privilégio poder voltar aqui nesta cidade, nesta igreja. Parece que já é a sexta vez, não é isso? Sexta vez que nós estamos vindo aí, 6 anos consecutivos, e sempre eles nos convidam para poder falar sobre casamento, sobre família, sobre esse tema. E eu sinto muita vontade de falar sobre esse tema. E é um privilégio poder estar aqui nessa noite. Eu creio que Deus vai me usar nessa noite para ministrar uma palavra que vai mudar algo em sua vida. E não é porque eu, pastor Eugênio, vou ministrar. Não vem de mim mesmo. Mas o que eu quero falar aqui, tomara que o Espírito Santo de Deus pegue cada palavra, cada frase que sair dos meus lábios, que o Espírito Santo de Deus pegue e possa mudar algo em sua vida. E eu quero falar hoje pelo Espírito Santo de Deus. Nós já temos 24 anos de casados. Este ano nós estamos fazendo 24 anos de casados. E nestes 24 anos de casados, Deus tem nos ensinado, temos aprendido e temos também desaprendido algumas coisas. É interessante que nesta caminhada na vida a gente aprende e a gente desaprende. É a arte de viver, não é verdade? E quando a gente parte para viver a vida a dois, e viver já é um desafio, viver só, e viver a dois, o desafio dobra. Agora, Deus é perfeito, Deus é sábio, e o que a Bíblia diz aqui em Eclesiastes capítulo 4 e capítulo 9, a Bíblia diz aqui em Eclesiastes capítulo 4 que é melhor serem dois do que o quê? Do que um. É melhor serem dois do que um. Por quê? Se um cair, o outro levanta. E aqui fala também do cordão, a terceira dobra. E eu tenho aprendido o seguinte, que casamento não é só os dois. Casamento também deve ter a terceira dobra, que no entendimento aqui é Jesus, é Deus, aquele que instituiu o matrimônio. E viver a vida a dois sem Deus não há condições. A Bíblia diz aqui no Salmo 127 o quê? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Não tem como viver a vida a dois e celebrar a vida a dois se não tiver Deus, se não tiver Jesus. Mas eu quero dizer que o casamento não é só dois, não é somente também tendo Deus, mas precisa de ter uma quarta, uma quinta, uma sexta pessoa. Aí vem amigos, pais, aí vem pessoas, conselheiros, para que nós tenhamos um relacionamento forte, para que tenhamos um relacionamento que possa produzir vida, transformação. Então viver a vida já é difícil só, e a dois é um desafio. Mas é melhor serem dois do que um, porque quando um cai, o outro levanta. É interessante, não é isso aí? Então, para a gente viver neste mundo, para vivermos nesta vida, celebrando a vida, nós precisamos de restaurar no casamento
no relacionamento conjugal, restaurar o romance, a poesia. E agora nós vamos entrar então no tema restaurando o romance no casamento. Não tem como viver a vida a dois, não tem como relacionar sem romance, sem poesia. E eu não estou falando de romance aqui da literatura, nem estou falando também do que acontece nos filmes, nas novelas. Eu estou falando de delicadeza no dia a dia, de carinho, de respeito, de dedicação. Estou falando de paixão, estou falando de ternura. E olha, não tem como viver a vida sem estes sentimentos da alma. Estes sentimentos da alma, que eu diria sentimentos positivos. Porque existem os sentimentos da alma, os sentimentos negativos, tristeza, angústia, não é? As perdas que temos, a amargura, a depressão, esses sentimentos da alma que eu chamaria de negativos. E quando os dois estão em harmonia, e quando os dois estão vivendo com os sentimentos positivos, quando vierem os negativos, quando vierem os problemas, as lutas, quando um cai, quando um está angustiado, triste, o outro chega com palavras delicadas, o outro chega com palavras ternas, que eu diria as palavras, os sentimentos positivos para poder restaurar, elevar o outro. Você pode dar glória a Deus? Amém, gente? Como restaurar o romance no casamento? Você pode repetir comigo esse tema? Vamos lá? Como restaurar o romance no casamento? Como? Quando Deus nos fez seres românticos. Sabia disso? É interessante quando a Bíblia diz, e o Senhor Deus diz aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 26, façamos o homem a nossa imagem e a nossa o quê? E a nossa semelhança. E a ideia de imagodei, de imagem e semelhança, significa que Deus comunicou ao homem alguns dos seus atributos. Deus nos fez seres racionais, inteligentes, com capacidade de fazer escolhas, com capacidade de sonhar, com capacidade de tomar decisões. Somos seres estéticos, mas Deus nos fez seres que temos uma alma, que temos sentimentos. Por causa do pecado, entrou no homem os sentimentos negativos de tristeza, de angústia, de solidão, de morte, de perda melhor, de angústia, de nostalgia. Então Deus colocou em nós, em nossa alma, o sentimento de paixão, de amor, de ternura, de afeto. Eu estava há pouco tempo numa igreja, e aí eu estava vendo lá a igreja cantando, jovens alegres, celebrando naquela igreja. Aí de repente, quando terminaram e passaram a palavra para o reverendo então pegou a palavra e disse: gente, eu sempre disse para vocês, cuidado com as emoções, cuidado com o sentimentalismo, cuidado com essas manifestações como aconteceu aqui agora. O culto a Deus é um culto racional. E eu pensei comigo assim: meu pai, mas que pastor indelicado, um homem que fez um seminário presbiteriano, mas que homem mais falta de sabedoria. Há pouco tempo nossa igreja, alguém chegou lá falando que nossa igreja estava muito fugindo dos princípios litúrgicos da nossa igreja. E eu falei: querido, é o seguinte, aqui não é seu lugar não. Como é que é? Aqui não é seu lugar.
E inclusive eu diria para você, é bom você ir para a comunidade, para a igreja do racionalismo cristão. O que, pastor Eugênio? Porque não sei se você sabe, nós somos seres racionais, e quando a Bíblia diz em Romanos capítulo 12 que nós precisamos de apresentar a Deus um culto racional, você precisa de fazer uma exegese e entender o que quis dizer aquilo, e Deus nunca isentou das emoções. Não podemos ter o racionalismo cristão e também não podemos ter o emocionalismo de algumas igrejas. E a mesma coisa tem acontecido no relacionamento, no casamento, no relacionamento conjugal, gente. A pessoa está querendo viver, alguns homens secam, alguns não têm exercitado o romance, a poesia no casamento. E quantos casais não vão bem, e quanta separação, principalmente nesses dias dessa pós-modernidade, onde nós vimos, a pornografia. Nós temos visto aí quantos filmes que têm sido lançados, e é exatamente, eu acho até bonito esses filmes, porque em livros escritos falando de romance, para que nós possamos despertar quanto a isso, que nós somos seres românticos, nós somos seres sensíveis, nós somos seres que Deus nos fez poéticos, nós somos seres que Deus nos fez para apaixonar. E eu estou com 24 anos de casado e eu continuo apaixonado por Giselda, e a cada dia eu tenho me esforçado para que no nosso casamento não acabe, não saia o romance. Você pode repetir comigo? Como restaurar o romance no casamento? Vamos lá? Como restaurar o romance no casamento. E a primeira coisa eu quero dizer, a gente precisa de valorizar, a gente precisa de valorizar as pessoas, a pessoa que Deus colocou ao meu lado, valorizar o seu cônjuge, valorizar a sua esposa, valorizar o seu marido. O que acontece hoje é isso, gente. A gente está vivendo uma vida tão áspera, tão seca. E talvez você está aqui nessa noite, o seu casamento não vai bem. Vocês são casados, mas vocês estão separados de corpo, de alma. E talvez você precisa nessa noite, Deus te trouxe aqui para que você abra os seus olhos, e Deus está me usando para que você caia em si, reconheça que para restaurar o romance no casamento, em primeiro lugar, é preciso valorizar este homem que Deus colocou na tua vida. Você pode dar glória a Deus? Esta mulher que Deus colocou na tua vida. E a gente vai secando, vai distanciando um do outro, a gente vai envolvendo com o trabalho, e a gente começa a fazer como aconteceu com Adão e Eva no Éden, quando a serpente enganou Eva, mostrando para Eva, tentou mostrar para Eva e conseguiu convencê-la que fora do jardim era melhor, que Deus não estava querendo revelar muita coisa para ela e que ela precisava buscar lá fora, e ela precisava de comer aquele fruto para que ela conhecesse lá fora, lá. E no Éden, Deus já havia feito tudo perfeito e os colocou ali, e Eva comeu daquele fruto, e Adão também comeu daquele fruto, e isso acontece conosco. Nós valorizamos mais as pessoas de fora, as pessoas distantes, nós valorizamos mais o trabalho, nós valorizamos mais o ter, o ganhar, o possuir, e esquecemos de valorizar a pessoa que Deus colocou ao nosso lado. E é isso que nós precisamos. Diz que um grande empreendedor queria conhecer um sábio. Diz que muitas pessoas querem conhecer um sábio. Não sei se você tem vontade de conhecer um grande sábio, mas diz que muitas pessoas querem conhecer um grande sábio para fazer-lhe perguntas difíceis. E aquele empreendedor então chegou para o sábio e disse: sábio, eu quero te fazer 3 perguntas. E ele perguntou: qual é o momento mais importante da vida?
qual é a pessoa mais importante e qual a coisa mais importante que eu devo fazer. E o sábio gentilmente respondeu: o momento mais importante é hoje, é agora. A pessoa mais importante é a pessoa que está ao seu lado, é a pessoa que Deus colocou ao seu lado. E a coisa mais importante é fazer esta pessoa que está ao seu lado feliz. Aleluia, gente. E eu parafrasearia esta declaração dos sábios no seguinte: este é o momento que Deus te trouxe aqui, para que você possa cair em si, como aconteceu com o filho pródigo, como aconteceu depois com Adão, como tem acontecido com muitos. E falar com Deus: Deus, muito obrigado pela esposa que o Senhor me deu. Muito obrigado pelo marido que o Senhor me deu. E hoje, Senhor, eu quero mudar de vida. E a partir de hoje, o meu relacionamento será melhor. A partir de hoje, o meu casamento será melhor. Porque, Deus, eu quero te agradecer pelo privilégio que o Senhor me deu dessa minha esposa, desse meu marido, os filhos que o Senhor nos deu e que eu não tenho valorizado. Deus, nessa noite, me trouxe aqui para que você abra os seus olhos e valorize a pessoa que está ao teu lado. E este é o momento de decisão, é o momento de você, daqui a pouco nós vamos ajoelhar aqui, você vai curvar aqui e dizer: Deus, em nome de Jesus, me perdoe, porque eu não tenho valorizado. Eu tenho errado, como aconteceu com Eva, como aconteceu com Adão, que eles ficaram preocupados com o que tinha fora do jardim. E é isso, meus irmãos. Muitas vezes valorizamos, eu volto a dizer, os de fora. É uma tendência pecaminosa nossa, sabia? Uma tendência pecaminosa, ruim. Sempre é o outro, é a casa do outro, é a mulher do vizinho, é a esposa do colega, é o marido da minha amiga, são os filhos do meu colega de trabalho que são melhores. E nós esquecemos de abrir os olhos e ser gratos a Deus, porque Deus nos deu a bênção de casar, de ter uma família. E eu gosto sempre de frisar que família é bênção de Deus. Então, desperte nessa noite para restaurar o romance no casamento. A primeira coisa que precisamos de fazer é valorizar as pessoas que Deus colocou ao nosso lado. É valorizar o seu cônjuge, é valorizar os seus filhos, é valorizar a sua família. E o momento é agora, é hoje. E muitas vezes, irmãos, nós queremos que aconteça algo tremendo, que haja um grande acontecimento, esperamos as grandes oportunidades, ficamos esperando os grandes eventos para mudar, não é assim? Muitas vezes nós não celebramos a vida com toda intensidade e família um com o outro. Nós não celebramos, sabe por quê? Porque nós estamos esperando um grande momento e nós vivemos com algumas realidades. É aquela: se eu pudesse, se eu tivesse. Tem mulher que fala assim: ah, se eu tivesse casado com aquele meu ex-namorado que hoje é um doutor, que hoje é um milionário. Ah, se eu tivesse terminado a minha faculdade. Ah, se eu tivesse feito aquele curso. Mas não fez. Não é assim? E a gente precisa de restaurar o romance valorizando o que Deus nos deu hoje. Se você não casou com aquele ex ou com aquela ex, se você não recebeu aquilo que você tanto almejou, mas Deus te deu o que você tem, e dê a Ele graças. Aprenda a viver com o que você tem, sendo grato a Deus, louvando a Deus. Deus deu a Adão e Eva o paraíso, deu um para o outro, mas eles pisaram na bola, pensaram lá fora. E tem gente que fala: ah, mas depois que eu terminar a casa, depois que eu terminar o meu curso, depois nós iremos na praia, depois nós faremos a viagem. É hoje, é hoje, é hoje. Olha, e tem gente pensando amanhã.
E tem muita gente, daqui a pouco nós vamos falar, pensando e apegados ao que passou. Duas palavras, ou melhor, 2 dias que não fazem parte da nossa realidade humana: o ontem e o amanhã. O ontem passou, acabou. E a gente fica aí, se eu tivesse, se eu voltasse atrás, se eu... E aí, querido, passou. Isso é pecaminoso. A gente ficar lembrando do passado. E muitas vezes ficamos pensando demais no futuro. Nem o ontem e nem o amanhã nos pertence. E chega ao ponto de Jesus dizer: olha, não fique preocupado com o dia da manhã, basta cada dia o seu próprio quê? O seu próprio mal. Entende, meu querido irmão? Então Deus me trouxe aqui nessa noite, nesta igreja, para dizer para você: valorize a sua esposa, valorize os seus filhos, valorize o emprego que você tem, valorize aquilo que Deus te confiou e celebra a vida. Hoje você vai vir aqui ajoelhar nesse altar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque há uma unção aqui nessa noite. Há uma unção aqui do Espírito de Deus. Há uma unção aqui nessa noite nova. Não é porque o pastor Eugênio veio de Montes Claros para estar aqui, não. Há uma unção nova porque o Espírito de Deus está aqui e quer quebrar a tua vida, quebrar o teu coração. Isso que está te prendendo, prendendo ao passado, prendendo a você, e você não abre os olhos. Não abre os olhos para ver que a vida pode ser celebrada com coisas simples, com momentos simples. Ficamos esperando grandes coisas acontecerem. Meus irmãos, eu estou fazendo 52 anos. Nesse tempo que eu tenho vivido, e 24 anos de casado, eu tenho aprendido o seguinte: e que a vida, a gente celebra a vida com pequenas coisas, com coisas simples, e o que faz diferença, escute, o que faz a diferença não é o que você tem na vida, mas quem você tem na vida. E quem nós temos na vida é minha esposa, minha paixão Giselda, são minhas filhas, são os irmãos da igreja presbiteriana Jardim Palmeiras em Montes Claros, alguns amigos que eu tenho lá em Montes Claros, e também são as pessoas que Deus tem colocado à minha volta. O que importa não é o que você tem. Você pode ter bens, você pode ter muito dinheiro aplicado, você pode ter casas de aluguéis, você pode ser uma pessoa muito próspera. Isso não importa, porque tudo passa e a vida nossa aqui, olha, é rápida demais. O que importa, escute, o que importa é quem você tem na vida. E eu volto a dizer: quem você tem na vida foi Deus que colocou para você valorizar, para você cuidar, para você investir, para você viver o romance. E o texto aqui que nós íamos ler, eu nem li, de Eclesiastes capítulo 9, versículo 9, quando diz: goza-te com a mulher da tua mocidade, que tu amas. E é interessante que diz sobre o trabalho, e diz também que esta é a paga. Sabe o que significa goza a vida com a mulher da tua mocidade? A ideia é: celebra a vida com a mulher da tua mocidade, celebra a vida com o teu marido, celebra a vida com a sua família. E como nós iremos celebrar? Trincados, né? Trancados aí dentro de você mesmo, dentro de você mesma, presos nesse orgulho, nessa vaidade. Se queremos restaurar então o romance no casamento, precisamos de valorizar a pessoa que está ao nosso lado. O tempo passa rápido demais. Nós voamos. Eu inclusive tenho aprendido, quando eu vou num lugar que tem amigos, eu os abraço forte demais, porque poderá ser aquele último momento que eu tive o privilégio de vê-la, de conviver. Entendeu? Precisamos de aprender que tem pessoas que passam pelas nossas vidas como estações. Lembra das estações? Né? Verão, primavera, inverno, outono. As estações do ano.
Tem pessoas que passam pelas nossas vidas rápido demais. É uma viagem que você faz, é um amigo novo que você conheceu, é uma amiga nova, é um irmão. Eu vou em algumas igrejas, em muitas igrejas pregar, e aí eu faço amizade com alguém lá. Mas é rápida. E aí a gente tem de abraçar aquelas pessoas, aquele momento. Tem outras pessoas que passam pelas nossas vidas, não por estações, mas elas ficam, elas permanecem, elas ficam conosco. É o caso da minha paixão, 24 anos juntos, das minhas filhas. Pessoas que passam pela nossa vida e ficam até o dia que a morte nos separa. E são essas pessoas que nós devemos valorizá-las e dar todo o carinho, todo o amor, toda a dedicação. O Espírito de Deus está falando aqui nessa noite. Você pode dar glória a Deus? O Espírito de Deus está falando contigo. A segunda coisa, repita comigo o tema: restaurando o romance no casamento. Mais uma vez, restaurando o romance no casamento. A segunda lição que eu quero conversar é que nós precisamos de investir. O texto aqui diz que é a nossa paga. O pastor Silmar Coelho, ele fala uma coisa interessante, que a gente deve depositar, para depois sacar. E é interessante que aqui na Bíblia fala o seguinte: esta é a paga de todo o seu trabalho desta vida, gozar com a mulher da tua mocidade, celebrar a vida com a pessoa que Deus colocou ao seu lado. Esta é a paga, e a palavra paga significa soldo, significa pagamento, significa salário. Então, na verdade, e eu quero falar no final sobre celebrando o amor, que eu entendo que sexo, fazer sexo, o sexo é a celebração do amor. Tem muita gente, permita-me falar, transando, fazendo o coito, fazendo sexo. Mas na minha compreensão, sexo é a celebração do amor e tudo vem antes. Se queremos ter uma intimidade sexual abençoada, celebrar a vida com a mulher que Deus me deu, com o homem que Deus te deu, então é preciso. O sexo é a celebração deste amor, de tudo que veio antes: carinho, respeito, dedicação, unidade, harmonia, valorização. E em segundo lugar, se nós queremos então restaurar o romance no casamento, é preciso investir um no outro. Investir de que maneira? Investir tempo, investir dinheiro, entendeu? Investir com palavras, investir tempo. A gente não tem tempo um para o outro. Você trabalha e nunca tem tempo para sua esposa, nunca tem tempo para o seu marido, nunca tem tempo para sua família. E este é o problema da pós-modernidade, este é o problema do consumista, do consumismo hoje. Este é o problema desta sociedade em que as pessoas estão preocupadas em ter, em adquirir. E esquece que o mais importante são as pessoas. Você está trabalhando e nunca para. A qualquer momento você pode infartar, você pode morrer e deixar todo o seu dinheiro, toda a sua aplicação. Quem sabe sua esposa está nova, vai casar com um cara mais novo e vai gastar todo o seu dinheiro indo lá para a Europa, indo para os melhores resorts, e você, feito um besta, permita dizer aqui, feito um jacu, está gastando dinheiro e não tem tempo, e esquece que é importante o romance. Investir tempo, gastar tempo, não é gastar, mas investir tempo, ter tempo para a esposa, ter tempo para os filhos. Nós vivemos no consumismo, gente. Nós falamos que nós queremos um Deus que é dono de tudo, dono da prata e do ouro, e Ele é, mas nós não vivemos isso. Nós falamos de boca para fora, nós decoramos os versículos bíblicos, mas nós esquecemos que Deus é o soberano, que é o dono de tudo, que tem o controle de todas as coisas. Mas no dia a dia, a gente está aí morrendo de trabalhar, você está se matando, você está preocupado em deixar uma segurança para o seu filho, e esquece de ter tempo.
Gente, eu quero falar aqui, não sou contra você ganhar dinheiro. Eu quero dizer, ganhe dinheiro, meu irmão. Ganhe dinheiro, ganhe o máximo que você puder, mas ganhe o que? Honestamente. Ganhe honestamente. E o dinheiro que você ganhar, escute, gaste, invista primeiramente em você, cuidando da sua saúde, vestindo bem, cuidando da sua esposa, cuidando dos seus filhos, alimentando bem, sabe? Então cuide de você. Tem gente, querido, olha, aí eu quero falar aqui, tem homem que a mulher está com a boca faltando dentes, mulher que está com mau hálito porque os dentes estão tudo com cárie e não tem coragem de pagar um tratamento para a esposa. Tem homem que ele está investindo, trocou o carro, comprou o carro com 60 meses, tinha um carro lá 2011, 2012, mas comprou agora SW4, uma Hilux, 130 mil usada aí, 2013, 130 mil, 140 mil, sei lá, o preço. Mas a mulher, o tratamento de dentro, sabe quanto que é? 3 mil, 4 mil. Esse é o problema, eu volto a dizer que, escute meu irmão, eu volto a dizer, o problema nosso é que nós valorizamos as coisas e esquecemos das pessoas. Este é o problema do pecado. Sua esposa está precisando de um tratamento de dente. O seu filho, a sua filha, está precisando de um tratamento de dente. Entende? Então, se nós queremos restaurar o romance no casamento, na família, é preciso investimento. Investir tempo, investir dinheiro. A Bíblia diz, irmãos, que a alma minha e sua vale mais do que o mundo inteiro. A minha paixão, Giselda, aí, não tem dinheiro que pague esta vida. Não tem dinheiro que pague a vida da minha filhinha Luna e da minha filha Melissa. Não tem dinheiro que paga. A nossa vida é preciosa. É tão preciosa que não existia prata, ouro, bens, riqueza alguma, tesouro algum que pudesse pagar nossa vida, nossa alma. Por isso que nós fomos comprados por preço de sangue, o sangue do Cordeiro que foi vertido na cruz do Calvário. Entende? Nós somos valiosos. E a gente, eu quero repetir isso aqui, acaba valorizando as coisas, valorizando o carro, valorizando demais a mobília. É um consumismo, gastos compulsivos. Então investe na sua esposa. Compre o que você puder fazer para investir na sua esposa. Outra coisa, tenha um coração agradecido a Deus pela esposa que você tem. Eu sou agradecido demais a Deus. Nós temos nossa casa lá em Montes Claros e na verdade foi Giselda que me ajudou, porque casamento, gente, casamento é parceria, é unidade, é companheirismo, sim ou não? A Bíblia diz aqui no profeta menor: como andarão os dois juntos se não houver entre eles o quê? Entre eles acordo. Então casamento não é você ter sua moto, seu carro. Pastor, minha moto, meu carro. Eu chego em algumas casas, a mulher fica falando: ó, pastor, minha moto, meu carro, nosso. Casamento é harmonia. Casamento, gente, são duas pessoas que decidiram a viver um com o outro e um pelo outro. Casamento é quando um decide: eu vou fazer você feliz, eu vou fazer de tudo para poder você conquistar os seus sonhos. Casamento é quando a pessoa chega ao ponto de sacrificar os seus sonhos, os seus anseios mais profundos para ver o outro feliz, a outra feliz. Casamento é isso. São duas pessoas que decidem viverem a vida a dois para somarem. Entende? Para deixarem os sonhos dele, os sonhos dela, para que os dois tracem juntos no diálogo, na conversa.
na transparência, um projeto para que o nome de Deus seja glorificado. Isso é que é casamento. Eu quero perguntar para você, você sabe quanto que o teu marido ganha? A sua esposa tem acesso a quanto que você ganha? Então escute aqui, certamente nosso irmão Márcio mais Évila, e já deve ter dado para vocês isso aí, mas escute, é preciso sentar juntos, uma agenda, projetar os dois juntos. A esposa ganha 2.000, o marido ganha 3.000, 5.000. Vamos projetar aqui. E olha, rapidinho aqui, a gente tem que saber, como casal, onde nós iremos chegar. Entende? Nós precisamos de saber onde nós iremos chegar. Sêneca, poeta romano, diz que quando um navio não sabe qual porto se dirige, ele vai ficar à deriva no mar. Se você não sabe para onde você vai ficar perdido. Então tem muitos casais vivendo hoje uma vida derrotada. Nunca programam para fazer uma viagem, nunca programam para ir no lugar, no resort, nunca programam. E quando aparece a oportunidade, não tem condições. Então é preciso programar, projetar juntos onde eu vou chegar. A igreja presbiteriana tem essa característica tremenda. Eu falo dela porque eu faço parte dela. Porque a gente trabalha com o quê? Com projeto. A gente trabalha com orçamento anual. Fizemos aí, Montes Claros, um projeto e vamos agora lutar para poder construir um novo templo. É assim, gente. A vida é assim. Estamos aqui com um propósito. Nós estamos aqui para glorificar a Deus. Estamos aqui, Deus nos deu essa missão de viver um com o outro, um pelo outro. E para restaurar o romance no casamento, tem de haver essa compreensão e tem de um cuidar do outro, investir um no outro. Nós temos aqui 8 pontos, talvez não vai dar para a gente falar, mas eu quero correr aqui. É o seguinte, escute. É preciso você resgatar sua esposa para ela. Quem sabe a sua esposa quer voltar a estudar, quer voltar a fazer faculdade. Quem sabe a sua esposa quer fazer o mestrado, o doutorado. Quem sabe o seu marido está almejando aí algo, terminar o curso que ele começou e não terminou. É investir na vida da tua filha, na vida do seu filho, sentar juntos para poder ouvir um ao outro. Resgate a sua esposa para ela, resgate o seu marido para ele. Converse com a sua esposa, quais são os seus sonhos, o que você deseja. A sua esposa te ajudou, você construir sua casa, você adquiriu aquele sítio, vocês têm um carro bom e você nunca falou com ela, filha, o que você quer? Quem sabe fazer uma viagem para o exterior, não sei. Quem sabe a sua esposa quer fazer uma plástica. Que vaidade, pastor, é vaidade e o carro que você comprou. Sabe? E o dinheiro que você tem gasto com o seu carro, GPS, som todo, moderno. Você colocou nos bancos do seu carro, bancos de couro, colocou couro. Pagou quanto? Hein? R$2.800. Mas aí você nunca ouve a sua esposa. Eu quero dizer nessa noite aqui, esse é o problema meu como homem, é o problema seu, irmão. Nós homens somos dobrados, orgulhosos. Nós só pensamos em nós. E é por isso que, por Deus saber, e Ele que nos fez, que nós somos assim, sabe o que Deus diz em Efésios? Maridos, amai as suas esposas e sacrificai por elas, assim como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela e sacrificou por ela, assim também amai as vossas mulheres, amai as vossas esposas. É um mandamento. E este mandamento que Deus colocou, porque Deus sabe a estrutura minha e sua, que nós somos vaidosos. Nós somos homens, nós como homens somos vaidosos, dobrados. Entendeu? Então a gente só pensa na gente, só eu. Tem homem que os filhos estão desarrumados. Fiquei sabendo de um casal aí, sabe? Um amigo distante, longe, que os filhos adolescentes vestindo aquelas roupinhas que compra nesses bazazão, sabe? Roupa de R$13, de R$6, R$7. Algumas roupas que eles vestem ficavam com vergonha.
O rapaz namorando, mas o pai investindo, o pai miserável. Fala comigo assim: restaurando o romance no casamento. Mais uma vez: restaurando o romance no casamento. Então é preciso investir. Outra coisa, nós temos de parar, sabe, parar de dar valor demais às pequenas coisas, coisas pequenininhas demais. Coisas pequenininhas demais. Muitas vezes o casal briga porque está dando valor demais às coisas pequenas demais. Muitas vezes o casal briga porque o homem deixou lá em cima da pia a tampa fora da pasta. Fiquei sabendo de um casal que estava brigado. O cara saiu de casa porque deu uma briga lá. O cara deixou a pasta derramada em cima da pia e sumiu a tampinha. Por causa de mínimas coisas, a gente potencializa demais as pequenas coisas, a gente valoriza demais as pequenas coisas. O sabonete, porque o cara fez a barba, não tinha lá, né, aquele gel de fazer a barba, ele então passou na barba o sabonete em cima daqueles cabelinhos cortados quando faz a barba, e agora a mulher fica brigando com ele. Muitas vezes tem mulher brigando com o homem porque ele vai lá no vaso fazer xixi e ele então erra a pontaria. Erra. Então, meu irmão, senta no vaso, aí acaba a briga. Senta no vaso e acaba a briga. Eu já aprendi, eu já coloco lá água sanitária e já coloco um pano menor lá. Se errar o alvo, vai lá e limpa, beleza pura. Brigando porque a meia ficou jogada no chão, brigando porque a sandália ficou no chão, brigando com o outro. São coisinhas pequenininhas que nós brigamos, potencializamos demais as pequenas coisas. Enquanto, gente, quantas pessoas sofrendo, quantos casais precisando de ajuda, quantas pessoas, famílias sofrendo porque o marido está enfrentando um problema de enfermidade, a mulher está com câncer, o filho com câncer, e a gente com briguinhas bobas. Você tem mania demais, minha irmã. Você é perfeccionista demais. Você tem mania, muita mania de limpeza. E mania de limpeza demais. Isso é neura. É preciso você cair na real. Tem mulher quando chega em casa, quando está arrumando, o homem não pode entrar. Então nós precisamos, irmãos, nós queremos restaurar o romance no casamento. Nós precisamos de parar de valorizar demais, dar muita importância às coisinhas pequenas. Muitas vezes a mulher briga porque o marido fez xixi lá dentro no chuveiro, deixou lá fedendo xixi. E eu estou falando aqui, mas existe dezenas, centenas de coisitas pequenas que nos fazem brigar, sendo, meus irmãos, que a vida está aí, tantos desafios para a gente conquistar, tantos sonhos, e a gente brigando com coisinhas pequenininhas, igual acontecia com as nossas mães de casa, que a gente ficava revoltado, a gente ficava com raiva, a gente ficava amargo, porque as mães da gente muitas vezes pegavam com coisinhas. Você pode repetir comigo o tema? Restaurando o romance no casamento. Mais uma vez, restaurando o romance no casamento. Mas eu quero falar em quarto lugar, eu quero falar, se queremos restaurar o romance no casamento, nós precisamos de ter cuidado com a língua. Muitas vezes estamos com raiva um do outro, irritados um com o outro. E o segredo, quando os dois estão irritados, quando os dois estão com raiva, um precisa de ceder. Porque é polo positivo e polo positivo. Ficar com raiva é pecaminoso? Não. É pecaminoso quando se coloca o sol sobre a vossa ira. O apóstolo Paulo fala aqui em Efésios: irai-vos, mas não o quê? Você pode irar, mas você não pode pecar. E aí fica irado um com o outro, e aí começa a discussão, e começa a briga, e nessa briga começam a gritar com o outro. A pior coisa que existe é quando dentro da casa gritaria. A Bíblia diz, a palavra de Deus, aqui em Gálatas, que um dos pecados da carne é a gritaria. Gritaria é pecado. Na sua casa lá, minha irmã, os vizinhos estão falando: mas esse povo aqui é evangélico, hein? Mas esse povo briga, né? Meu Deus, que povo cheio de confusão. Que povo barulhento. Se você barulhasse por estar orando, por estar pregando o evangelho, ouvindo a música,
né? Apesar que a lei do meio ambiente aí está pegando, lá em Montes Claros, o nosso prefeito Rui assinou lá uma lei do meio ambiente, as igrejas têm de adequarem a lei do meio ambiente, mas quem sabe você tem brigado. Então, minha irmã, então é o seguinte, você tem de colocar lá as paredes acústicas, o mau testemunho, os seus vizinhos não vêm aqui da igreja porque o barulhão de casa briga demais, um briga com o outro, um xinga o outro, xinga demais, xinga, despreza, desdenha, e nessas horas de raiva, sabe o que acontece? A gente começa a buscar o passado, não é assim? Começa a buscar o passado, e este é um problema. Se nós não vigiarmos, temos cuidado, há poder nas palavras. Começa um xingar o outro, e quando fica com raiva, as palavras de desdém, as palavras que ferem, as palavras que machucam, e muitas vezes a gente traz lá do passado, e você começa a jogar na cara do teu marido. Ele já tinha sido curado, a ferida já estava terminando de ser curada, aí você foi lá e arrancou a casca, sangrou novamente. Tem muita gente usando a língua no momento da raiva, da gritaria, usando a língua para poder desenterrar aquele defunto fétido. Isso está acontecendo na tua casa. Se a gente quer restaurar o romance no casamento, precisamos de ter cuidado, gente. Cuidado com a irritação, com a raiva, ter cuidado com as palavras. A Bíblia diz em Tiago que a nossa língua é mundo de iniquidade, é veneno mortífero, é fogo. Como um palitinho de fósforo, como uma fagulha, ela pode destruir toda uma mata, toda uma plantação, ela pode destruir. A língua tem destruído casamentos, tem destruído relacionamentos. A língua tem poder. Olha o que a Bíblia diz, gente, em Tiago, que a língua, ela é veneno mortífero. E você vai dando veneno para os outros, mas quem está morrendo é você. Você vai dando veneno para tua esposa, falando, mas quem está morrendo é você. Porque o dia que ela sair de casa, o dia que ele saiu de casa, quem vai morrer, quem vai sofrer, quem vai ter depressão, quem vai ficar na angústia, quem vai ficar desamparado, quem vai ficar isolado é você. Veneno mortífero. Aqui diz, olha, mundo de iniquidade, fogo. Esta é a realidade. Se nós queremos ter um casamento, restaurar na harmonia conjugal o romance, precisamos então de fazer o que, gente? Precisamos de controlar a língua. Há poder nas palavras. A língua nossa tem poder de abençoar e amaldiçoar. Quantos casamentos acabaram por causa das palavras? Quantos relacionamentos acabaram porque as palavras que machucam, que ferem? Então é preciso, aí eu quero colocar, use a sua língua para elogiar, para encantar a alma da sua esposa, para elogiar os seus filhos. Usa a língua para dizer para sua esposa: você está linda, você está fofa. Se você tem filhos, filha principalmente, adolescente, abrace, diga palavras ternas para ela. Meus irmãos, o nosso casamento pode ser melhor. Você pode dar glória a Deus? A nossa família pode ser melhor, depende de mim e de você. E olha, a terceira dobra, que é o Senhor, está conosco. Você tem que sair daqui hoje, Deus te trouxe aqui hoje para você restaurar este romance no casamento. Deus me trouxe aqui de Montes Claros 350 quilômetros para estar aqui com vocês. E não foi em vão. Para trazer essa palavra aqui, tem gente aqui nessa noite que vai ter de ajoelhar aqui à frente e chegar para sua esposa e beijá-la e pedir perdão. Então, se nós queremos restaurar o romance no casamento, temos de usar a nossa boca para poder pedir perdão. Me perdoe, querida, eu tenho te ferido. Me perdoe, meu amado. Me perdoe, meu filho. Me perdoe, minha filha. Não tem como viver a vida a dois se não houver acordo, gente. E quantos de nós que estamos aqui que não temos celebrado a vida com toda intensidade? Por quê? Porque quando você não está bem dentro de casa, quando você não está bem na sua casa, não tem como você celebrar a vida.
Isso aconteceu com Adão e Eva no paraíso. Quando eles pecaram e tentaram esconder-se então com aquela folha de figueira, quando eles tentaram fazer isso, e eles esconderam, e eles não conseguiram celebrar a vida, eles tiveram vergonha de Deus. Quando Deus o procurou na viração do dia lá: Adão, onde tu estás? Ele disse: eu ouvi a tua voz e escondi. Quem te fez saber que estavas nu? Ele teve medo de Deus. Ele não conseguiu mais celebrar a vida, por mais que ele estava no paraíso, no Éden. Éden é paraíso. Aí eu gosto sempre de falar: a vida tem desafios, tem desafios. A vida é maravilhosa. Nós que complicamos a vida, nós que complicamos nossa família, nós que complicamos o nosso relacionamento. Por quê? Porque nós somos ruins, nós somos maus e muitas vezes ficamos um culpando o outro. Assim aconteceu com Adão, quando culpou Eva: a mulher que tu me deste. Adão estava falando: Deus, olha, o que você fez, o Senhor me deu essa mulher, isso não presta. Quando foi atrás de Eva, Eva culpou a serpente, e a serpente então riu de Deus. Entende, meu irmão? Então, se nós queremos restaurar o romance no casamento, nós precisamos de usar as palavras para abençoar, para resgatar a autoestima do cônjuge. A vida para ser celebrada com toda a exuberância, mas não adianta querer celebrá-la sendo que não estão bem vocês dois. Você está magoado um com o outro. Há quanto tempo que vocês não conversam? Há quanto tempo que vocês não sentam juntos? Há quanto tempo que você está dormindo separado dele, separada dela? Eu quero dizer aqui: não saia do seu quarto. Não saia. Não durma lá na sala. Não durma com os meninos. Durma no quarto. Mas antes disso, peça perdão. Reconheça seu erro. Reconheça que você errou com a sua esposa. Reconheça que você errou com o seu marido. É preciso então, não vai dar para nós falarmos aqui, que eu quero ir diretamente para o ato sexual, para a celebração. Eu quero falar sobre sexo. Agora pediu para me falar e falar rasgado, eu vou falar rasgado. Mas eu queria falar, não vai dar porque aqui o tempo não dá. Mas escute, nós precisamos de tirar a roupa. Esta é uma questão que precisamos, rasgar nossa alma. Falar daquilo que você sente, entende? Um com o outro. Tem muita coisa que você está querendo falar com teu marido, mas você não fala. Não fala, está guardado aí. Diz que um casal de velhinhos, 60 anos de casados. Quem tem aqui acima de 30 anos de casados? Muita gente. De 20 a 30, 10 a 20. Olha, quem tem aqui apenas um ano de casado? Isso. Escuta, 60 anos de casado, já pensou? E um dia lá, ele arrumando o quarto, achou em cima do guarda-roupa 2 caixinhas lindas. Dentro de uma caixinha tinha 2 bonequinhas de crochê. E na outra caixinha tinha 20 mil reais. E ele então chegou para ela e disse: ô velha, o amor, vem cá. Que caixinha é essa aqui com essas 2 bonequinhas? Ela falou assim: negócio seguinte, quando nós casamos, minha mãe me chamou e disse: quando ele te fizer passar raiva, quando ele te magoar e você ficar com raiva, faça bonequinhas de crochê. E ele, amor, 60 anos de casado, 60 anos de casado, só 2 bonequinhas. E ficou todo orgulhoso. Aí ele perguntou: vem cá, amor, e essa caixinha aqui com 20 mil reais? Aí ela disse: foram as bonequinhas que eu fiz e as vendi. É isso aí, meu irmão. Esse é o problema. Meu irmão, precisamos de rasgar a alma um com o outro. 60 anos a mulher guardando a raiva do homem e extravasando nas bonequinhas. Muitas vezes, minha irmã, você extravasa, sabe de quê? Você extravasa a sua neura, a raiva do seu marido, sabe de quem? Lá no trabalho, ou talvez na vida dos seus filhos, ou talvez você extravasa com o irmão. Nós somos assim. Nós transferimos aquilo que nós não falamos. E é claro, você não falou, igual aquela mulher não falava, com medo do homem. E nós precisamos de rasgar a alma um com o outro. Rasgar a alma. Então vamos lá. Só podemos celebrar o sexo, que para mim, sexo é a celebração do amor.
se nós resolvermos essas coisas que eu disse, e dezenas, e quem sabe centenas de outros. Eu volto a dizer, tem gente fazendo coito, sexo, instinto apenas, e não tem vivido uma vida, até o gozo, o orgasmo não tem sido com tanta intensidade. Por quê? Porque na verdade não preparou antes. 3 perguntas aqui que eu preciso começar falando sobre, e aqui sobre o que pode e o que não pode na intimidade. Primeiramente eu quero dizer o seguinte: que diferença fará daqui a 100 anos se você morou num palacete ou numa casinha alugada? Se usou roupas sob medidas ou compradas em liquidação? Se passou as férias na Europa ou num quintal de casa? Se comeu peru, filé mignon ou feijão com farinha? Se dormiu em um colchão de espuma ou numa rústica esteira? Que diferença fará daqui a 100 anos? Se possuiu o seu próprio carro ou andava de ônibus ou a pé? Se teve empregadas às suas ordens ou recebia ordem de um patrão? Se andou sobre tapetes macios ou num áspero chão de cimento? Se pertenceu à alta classe social ou era simples cidadão? Se teve 100 milhões reservados no banco ou vivia num aperto tremendo? Que diferença fará isso daqui a 100 anos? Nenhuma. Absolutamente nenhuma, meu amigo. Entretanto, fará muitíssima diferença daqui a 100 anos se você hoje é uma pessoa salva ou perdida, pois esse fato determina se daqui a 100 anos você estará no céu ou no inferno. Isso fará muitíssima diferença não somente daqui a 100 anos, mas por toda a eternidade. Portanto, Jesus disse: o que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Pare e pense nisso.